Olá, treinadores! Vamos começar agora mais uma sequência de exercícios, mais uma sequência de movimentos que a gente tem colocado aí no nosso canal do YouTube. Sequência essa que a gente vai alimentar semanalmente, mensalmente com novos conteúdos. É muito importante que, se você gosta, dá um like, comenta, faça perguntas, compartilhe com outros treinadores. Muitas vezes são informações relevantes que você gosta, que você pode usar no seu treino e que outros treinadores podem gostar também, e a gente acaba distribuindo, e oferecendo esse conteúdo justamente para a gente conseguir não só aumentar a interação com vocês, mas mais importante, dar conteúdos de qualidade, que é o nosso objetivo. E essa sequência de hoje, a gente vai falar do desenvolvimento de força para velocidade multidirecional, ou para mudança de direção. Muitas vezes quando a gente fala em melhora da força, a gente pensa na força como um fim por si só. E outras vezes a gente pensa, especialmente quando a gente trabalha com atletas, como eu desenvolvo a força para um gesto específico, ou como eu desenvolvo a força para uma modalidade esportiva específica. Então a gente precisa começar a entender como isso é feito. Hoje a gente vai falar um pouco da velocidade multidirecional ou da mudança de direção e como a gente pode colocar exercícios e tarefas que vão, de maneira progressiva, preparar o atleta para mudar a direção com qualidade. Outra coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui é que não só esse treinamento não precisa ficar limitado a esses movimentos só, tá? Aqui é mais um exemplo de como a gente pode trabalhar a força na velocidade multidirecional ou na mudança de direção, mas de acordo com o posicionamento, de acordo com a direção das forças, de acordo com a magnitude da força. Então a gente vai começar com o primeiro exercício aqui, que é o exercício que a gente já falou em sequências anteriores, o levantamento terra. O levantamento terra ele tem uma série de variações que podem ser usadas. Hoje, especificamente, para a velocidade multidirecional ou para mudança de direção, a gente vai começar com um movimento aqui que é o levantamento terra sumô. E por que o levantamento terra sumô? Porque a maneira como os pés estão afastados e a maneira como o atleta produz força no solo se assemelha demais com a mudança de direção. Porque as bases estão abertas, maior que a largura dos ombros, e o atleta faz a força para fora para conseguir mover o peso para cima. Então os vetores de produção de força se assemelham demais com a mudança de direção. Uma vez que o atleta vai mudar a direção, ele tem que produzir força na direção oposta. Por exemplo, se eu vou mudar a direção para o lado esquerdo, eu tenho que produzir uma força numa base aberta do lado direito para eu conseguir me mover para a esquerda. Então o vetor de força se assemelha com o levantamento sumô, uma vez que a base está completamente aberta, essa força é realizada para fora, para que a barra ou para que o implemento seja movido para cima. Essa é a razão pelo qual o levantamento terra sumô é extremamente interessante e pode ser um dos movimentos selecionados para melhorar a mudança de direção, porque os vetores se assemelham demais. Então, para começar, tem aqui a atleta Suzana, uma ex-jogadora de futebol profissional, e a gente colocou ela para fazer um levantamento terra sumô com a base aberta. A gente vai depois mostrar uma variação que pode ser feita com a base mais aberta ainda, lembra? Múltiplas variações podem ser usadas, tá? Então a gente tem esse primeiro movimento que ela vai realizar. Então percebe que para ela conseguir levantar o implemento, ela tem que realizar uma força para fora no solo. Obviamente que o pé não se move, mas porque a base está muito aberta, ela faz essa força lateral para que o implemento se mova para cima. Outra coisa importante que vale a pena colocar aqui é que, porque a barra sai do chão sempre, essa força explosiva que acontece muito na mudança de direção, onde o atleta muitas vezes está numa posição de expectativa e aí ele tem que mudar a direção para conseguir buscar um adversário, buscar a bola, ou seja, ele cria estratégias naquele momento para conseguir se deslocar no tempo e no espaço. Então, essa posição é uma posição que se assemelha demais à posição de expectativa no esporte, seja no tênis, seja no futebol e assim vai. Então, os pés, geralmente, eles estão numa posição levemente rodados externamente, porque isso favorece também um bom posicionamento do quadril, do fêmur, mas você também não quer eles abertos demais, porque isso, quando o pé ele fica muito rodado externamente, e essa rotação não começa no pé, na verdade inicia no quadril,
mas coloca o pé nessa posição, ela tira a capacidade do atleta de conseguir produzir força de maneira eficiente, né? Se você roda o pé demais para fora, você tem que empurrar o chão de maneira que você perde um pouco a capacidade de produzir força. Então os pés estão levemente rodados, né, externamente, mas ainda assim você tem ali o pé numa posição anatômica interessante para produzir força, tá? Então, boa postura sempre, os joelhos, né, geralmente alinhados com a ponta do pé, e o atleta realiza. A ideia do atleta quando realiza esse movimento é fazer a força para fora, a barra está no chão e ela faz uma força explosiva. E aí você pode, de acordo com a carga que você está utilizando, selecionar o número de repetições aí que é necessário para você conseguir completar a série, tá? Geralmente nesses movimentos, são movimentos que a gente utiliza cargas elevadas, né? E que a gente geralmente coloca aí não mais do que 5 repetições, até porque são movimentos de força explosiva, né? Então a gente não quer perder essa explosão a cada repetição. Então é importante a barra voltar para o chão e que você faça cada repetição de maneira explosiva para que realmente você consiga não só trabalhar o movimento, mas trabalhar a capacidade de força que você quer com ele, tá? Então a gente tem uma outra variação aqui que eu vou colocar, que é o sumô com a base mais aberta. Então repara que a Suzana agora está com a base mais aberta, tá? O pé agora está um pouquinho mais rodado para fora porque ela abriu a base, mas ainda assim a orientação dele é mais para frente do que é para fora, né? E aí ela é obrigada a realizar, ou seja, o vetor de força ainda continua sendo para fora para que ela consiga mover a barra para cima. Então trabalhar diferentes posições dos pés, posições mais abertas, posições um pouco mais fechadas, contanto que os pés estejam posicionados maior que a largura dos ombros, são variações que você pode usar no dia a dia. Também outra coisa que vale a pena ressaltar é que não necessariamente só essa variação do levantamento terra vai favorecer atletas para mudança de direção. O terra convencional também é muito importante, tá? A gente está querendo, o objetivo dessa sequência agora é deixar algo mais específico, pensando em deixar muito perto do vetor multidirecional, tá ok? Então, a gente não está desmerecendo nenhum outro exercício, só tentando deixar as coisas dentro de uma sequência mais interessante ou mais específica para o nosso tema, né, o tema dessas aulas aqui. Tá? Então, dentro do levantamento terra sumô, a gente tem a variação um pouco mais fechada, um pouco mais aberta. E agora a gente vai mostrar uma outra variação que é interessante aqui, que geralmente, né, as pessoas, ou os treinadores, né, usam os movimentos unilaterais no programa de treino, mas a gente às vezes não para analisar que na mudança de direção, todos os movimentos unilaterais ou unipodais, mesmo se feitos no plano sagital, né, tem uma grande transferência para mudança de direção. Pensa que toda vez que o atleta vai mudar a direção, ele está realizando ou manifestando força de um lado só, né? Então, se eu quero me mover para a esquerda, eu estou fazendo uma força unilateral com a direita. Então, todo movimento de força de base unipodal ou unilateral se transfere para a mudança de direção, tá? Então, geralmente em dias onde você quer enfatizar essa qualidade ou esse plano de movimento, movimentos unilaterais se encaixam muito bem. Então a gente tem aqui a outra variação, que é um movimento que é o RDL, né, que é o Romanian Deadlift, realizado de maneira unilateral com halter. Tá? Então percebe que aí há ainda angulação no joelho, né? Ela tenta fazer o movimento com o máximo de estabilidade possível, tentando manter boa postura nas costas e no quadril, e aí a gente consegue com que o movimento ganhe eficiência sem que a musculatura do corpo, né, fique relaxada enquanto aquela perna que está no chão está fazendo o movimento. Você quer toda a musculatura do corpo, ou seja, todos os segmentos musculares participando de maneira harmônica. Mais uma vez, isso é importante, tá? Então, movimentos unilaterais, o RDL é uma ótima variação. Você pode usar com o joelho um pouco mais flexionado, joelho um pouco mais estendido. O importante sempre é a postura enquanto ela faz o movimento. Se a gente voltar aqui mais uma vez, tá? Repara que quando ela atinge a posição horizontal, né? A gente vê ali, ó, cabeça, quadril e pé completamente alinhados, tá? Isso é muito importante para a eficiência do movimento. O implemento sempre vai estar próximo da perna para que ela consiga manter a ativação da cintura escapular enquanto ela faz esse movimento. Então, não deixar o braço indo à frente,
né? Se o braço cai demais à frente, isso pode fazer com que ela perca essa postura que a gente quer dos membros superiores, né? Então manter o peso rente à perna para que o movimento agora ganhe em qualidade. Então cabeça, né? Cintura escapular, tronco, quadril e joelho completamente alinhados, e aí o movimento ganha eficiência e em qualidade, tá bem? Então a gente tem aí o RDL, agora mais uma variação interessante aqui, né, que a gente vai começar agora a trocar um pouco, sair um pouco só desses planos convencionais, né, do plano sagital. Ainda assim é o plano sagital, mas é um movimento que a gente usa uma orientação diagonal. Mais uma vez, pensando no vetor de força que acontece durante a mudança de direção, tá? Então a gente coloca aqui, a gente improvisou aqui, colocou a barra no chão, mas você pode usar o landmine, né, que você teria aí mais segurança na barra, mas a gente fez uma segurança ali para ela poder fazer o movimento, tá? Então essa barra vai estar na diagonal, esse pé vai estar posicionado de maneira que se você olhar a Suzana, ela vai estar em torno de 45 graus, aproximado, tá? Você não precisa estar exatamente a 45, pode estar um pouco mais, um pouco menos, contanto que o atleta tenha segurança para poder fazer o movimento. Então repara que nesse movimento, ela também está produzindo força para fora para conseguir projetar o seu corpo para o lado oposto, tá? Então você seleciona ali a carga que a pessoa consegue fazer com boa execução, né? E aí você pede para que ela faça algumas repetições, vai aumentando a carga conforme o atleta vai ficando proficiente. Ainda assim, o vetor é muito semelhante. É um exercício unilateral, mas como tem um apoio, você consegue com que muita carga seja utilizada ali, diferente do RDL, quando ela está fazendo com halter, porque a pessoa ainda pode se desequilibrar, que é um exercício mais instável. Às vezes, muitas cargas são difíceis de ser utilizadas, porque o atleta às vezes gasta mais tempo tentando se equilibrar do que fazendo o movimento. Aqui o benefício é que ela tem o ponto fixo, então você consegue usar bastante carga e ao mesmo tempo projetar essa força na diagonal, tá? Então, mais um exercício que pode ser utilizado. Pensando agora que a gente trabalhou, todos os exercícios têm uma característica dinâmica de fase excêntrica e concêntrica, né? Alguns enfatizando, começando na fase excêntrica e descendo para concêntrica, outros como o levantamento terra sumô, começando na fase concêntrica. E agora a gente faz um que a gente já colocou isso aí em outras oportunidades, né, em outros vídeos, que é a utilização da parede, né? Então a gente vai mostrar aqui a estabilização na parede, ou seja, a estabilização na parede é uma ótima oportunidade de você conseguir produzir força isométrica, né? E a gente sabe que você consegue produzir muita força na fase isométrica utilizando a parede como apoio. Então percebe que o vetor de força continua o mesmo. O pé apoiado fora da largura do quadril, ela vai estar a 45 graus e aí agora ela vai levantar, né, um joelho e percebe que ela se mantém nessa posição, né, fazendo força para fora enquanto ela move o centro de massa para a direção oposta. E aí você pode pedir para que ela fique ali até 15 segundos, né, se você quer treinar a resistência, ou simplesmente pedir para que ela realize uma força máxima e aí você pede para ela ficar ali entre 5 até 8 segundos, tá? Obviamente que o atleta tem que estar em boa postura e mantém o tempo que ela consegue enquanto ela estiver em boa postura. O que você não quer é com que o movimento comece a perder em qualidade, tá? Agora, pensando em dar mais dinamismo, né, e trabalhando dentro da curva de força e velocidade, então a gente fez movimentos onde eu posso usar bastante carga, mas agora eu quero deixar o movimento mais dinâmico, não só fazer com que ela produza força, mas com que ela realmente se mova na direção aonde ela está produzindo força. E uma maneira de fazer isso é começar usando os trenós, né? Então percebe que a base está aberta, ela produz força e se move. Ainda assim, porque ela está segurando o trenó, existe uma resistência externa. E essa resistência ela pode ser muito alta se você quiser, né? Quando a gente geralmente usa os trenós, a gente pode usar aí pesos que podem estar diretamente ligados ao seu peso corporal. Então, vamos supor, se eu peso 80 quilos, eu posso usar 80 quilos no trenó, né? Tudo vai depender também da superfície que você está se movendo. Quanto menos atrito essa superfície te dá, né, mais peso você pode usar no trenó. Aqui no caso é um piso de borracha, então a gente não vai usar tanta carga, porque o atrito da borracha ele é maior do que grama, por exemplo, né? Então depende da superfície também. Ou você pode, de repente, colocar cargas arbitrárias, no qual você preza pela qualidade de movimento.
e você vai aumentando progressivamente de acordo com a adaptação do atleta, tá? Então, ainda assim, a base é baixa, os pés maiores do que a largura do quadril e ela produz força e agora ela se move, é um movimento mais dinâmico na direção onde ela produz, na direção oposta onde ela produz força. O mais importante aqui que eu quero ressaltar, e até vou voltar um pouquinho o movimento aqui, é que a base está baixa o tempo todo. Tá? Então ela tem que se manter baixa numa posição atlética, tem a extensão da perna que está fazendo a força e ela se move lateralmente. Tá? Agora eu vou mostrar uma outra maneira de executar, que é quando o atleta erra, onde ele junta a base. Tá? E quando ele junta a base, percebe a diferença no movimento? Eu vou colocar aqui para vocês. Então percebe como o movimento agora ele perde em qualidade, né? No qual quando ele junta os pés. Então o que acaba fazendo é que ao invés dela se mover para o lado, ela acaba se movendo para cima, né? O atleta junta os pés porque ao invés de se mover para o lado fazendo força, ele vem para cima e salta. E a hora que ele salta, né? Ele deixa de... Porque o movimento saiu muito rápido, ele não conseguiu fazer muita força. Então ele vem para cima ao invés de ir para o lado, ele acaba unindo os pés e ficando alto com a base fechada. Lembra, o atleta quanto mais fechada a sua base, mais desequilíbrio ele tem e menos capacidade de produzir força multidirecional ele tem, tá? A gente sempre quer uma base aberta, o centro de massa próximo do solo, produzindo força, muita força, na direção oposta da direção que você quer se mover. Então, essa é uma maneira incorreta de fazer, tá? Vou voltar mais uma vez aqui. É importante a gente frisar isso, por isso que a gente pediu para ela fazer esse movimento incorreto, porque isso acontece demais, ó, tá vendo? Que ela acaba meio que se projetando para o lado sem muita força, são pequenos saltitos, né? E isso também vale a pena a gente ressaltar que acontece muito com aquelas escadinhas de agilidade, né? Onde o atleta, movimento rápido do pé no solo, mas muito pouca força aplicada. Só que a mudança de direção, na verdade, ela precisa de muita força. Lembra que você está levando o seu corpo numa direção, e você precisa frear e redirecionar o seu corpo, ou sua massa corporal. E muitas vezes esse movimento necessita de tempo para que a força seja aplicada. Então, é muito importante citar que esses movimentos de movimentação rápida dos pés, como escadinhas de agilidade, e até esse movimento no qual você percebe que ela não está produzindo muita força, não necessariamente se transferem tanto para uma velocidade multidirecional. A gente vai falar disso em outras oportunidades, mas é importante deixar isso bem claro aqui, que é a maneira correta e a maneira incorreta de fazer, ou seja, bastante força no solo, sempre se mantendo a base baixa, e aí você realmente vê que a base continua aberta e afastamento dos pés. E agora, para finalizar, né, agora pensando na curva de força e velocidade também, como eu deixo esse movimento mais dinâmico, como eu deixo esse movimento mais reativo, já se aproximando das situações de jogo, as situações que acontecem durante o esporte, né? Que são os saltos, né? A gente vai pedir para que ela faça um salto horizontal e logo assim ela muda de direção para um bound lateral, tá? Então ela faz um salto horizontal e um bound lateral, tá? Então percebe que agora ela projeta o centro de massa à frente, né? Ela tem um impacto muito forte, mas agora tem que mudar a direção, né? Então ela tem que fazer muita força rápida para a direção oposta no qual ela faz força numa direção oposta para onde ela vai se mover, tá? Então a gente geralmente pede para o atleta fazer algumas repetições para o lado direito, algumas repetições para o lado esquerdo. O importante desse tipo de tarefa é que agora eu estou fazendo com que o atleta utilize dois vetores, um vetor horizontal, dois vetores horizontais, né? Mas agora está indo à frente e ele tem que fazer um corte e mudar para o lado. Isso começa a deixar o movimento mais específico, dentro da curva de força e velocidade. É menos força e agora é mais velocidade, é muito mais reativo, menos tempo para conseguir flexionar as articulações. Então agora a articulação vai gastar muito menos tempo flexionando. Eu vou ter agora uma colisão mais rígida no solo para que eu consiga mudar a direção de maneira rápida. Então aqui a gente mostrou uma maneira de você, desde o treinamento de força utilizando barra, com base bipodal ou base bilateral, para movimentos unilaterais, utilizando o halter, mas ainda assim uma carga externa. Depois fazendo a carga isométrica na parede, onde você tem a oportunidade de corrigir a postura do atleta e fazer com que ele entenda qual vetor ele está produzindo força, ele tem tempo para produzir força.
Depois a gente colocou o uso do trenó, então essa força começa a ficar um pouco mais dinâmica agora e ele está se movendo na direção no qual ele está aplicando essa força. E outra coisa também depois utilizando os saltos como maneira de tornar o movimento mais dinâmico e mais específico para o esporte. Então pensa como a gente colocou essas progressões e agora você pode criar os seus próprios exercícios dentro dessas progressões, tá? Então quando a gente pensa em velocidade multidirecional, essas são sugestões que a gente pode usar numa progressão pedagógica para melhora da mudança de direção. Espero que vocês aproveitem. Mais uma vez, se você gostou desses vídeos e achou que isso realmente pode ajudar você, treinador, compartilha, dá o like, faz os seus comentários e compartilha isso com outros treinadores que também podem se beneficiar dessas informações, tá ok? Valeu, galera, até os próximos vídeos.